Olá, sou Pedro Calvache, estou aqui hoje para convidá-lo para acompanhar comigo uma palestra, um estudo sobre um assunto muito palpitante, que é o assunto da Santíssima Trindade. Aliás, o tema dessa palestra vai ser o seguinte: você acredita que a Trindade é um ensino bíblico? Bem, se essa pergunta for feita para os membros da maioria das igrejas da cristandade, a resposta vai ser sim, claro que é. Mas essa mesma pergunta, feita para qualquer testemunha de Jeová, em qualquer parte da terra, a resposta vai ser não, claro que não. E agora, quem está certo? Se a Trindade realmente for uma doutrina bíblica, então isso indica que todas as pessoas, todas as organizações religiosas que ensinam a Trindade estão certas e que somente as testemunhas de Jeová estão erradas. Por isso, no decorrer dessa palestra, nós vamos analisar aqui tanto a história secular, como também a Bíblia Sagrada, que é a autoridade máxima para mostrar o que é uma doutrina ou um ensino bíblico e o que não é. Quero deixar claro que esse DVD que será feito agora não será comercializado, portanto não será vendido. Também deixar claro que o objetivo dessa palestra não é denegrir a imagem de ninguém, nem tampouco as instituições que ensinam a Trindade, as religiões que ensinam a Trindade. Aliás, só o fato de uma pessoa ser um pesquisador da Bíblia, a organização religiosa estudar a Bíblia e incentivar seus membros a estudar a Bíblia, já tem todo o meu respeito. Então o objetivo aqui não é denegrir ninguém. Então vamos começar analisando aqui a questão da Trindade. Vale a pena ressaltar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, nem tampouco o seu ensino, tanto que há uma dificuldade muito grande para os trinitaristas explicarem essa doutrina. Então, como é que surgiu a Trindade? Bem, como falei, nós vamos usar aqui a história e a Bíblia para mostrar as questões relacionadas com a Trindade. Eu tenho aqui em mãos o Pentateuco, a Bíblia Sagrada Pentateuco, baseada no texto Massoreto, de Sábado de Notos. E aqui, debaixo de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ela tem uma nota indicando como é que os judeus acreditavam em Deus. Então, Deuteronômio 6,4, aqui na página 233, nós vamos ver assim, olha, fala que a doutrina judaica era eminentemente monoteísta, contrária sobre todos os aspectos à doutrina da existência de um Deus trino. Era contrária à religião egípcia, que aceitava a Trindade. Então vejam que os egípcios já adoravam seus deuses em trindades. Não só os egípcios, mas também os babilônios, os assírios, os gregos, os romanos e outros povos pagãos. Isso é uma coisa simples, basta você pesquisar a história que você vai ver que o que estou falando é a mais pura realidade. Mas que dizer dos cristãos? Eu tenho aqui em mãos também o livro de H. Joels, História Universal, volume 2, e aqui na página 186, o historiador H. Joels, comentando sobre a história do mundo e também sobre a história do Império Romano, ele disse o seguinte, aqui na página 186, falando sobre quando Constantino começou a dominar o Império Romano. Diz assim: veremos dentro em pouco como toda a cristandade se divide mais tarde em discussões em torno da Trindade. Notem agora, não há nenhuma evidência de que os apóstolos de Jesus alimentassem tal doutrina. Então a história é clara em dizer que não há nenhuma evidência de que os apóstolos de Jesus alimentassem ou acreditassem na doutrina da Trindade. Bem, se a Trindade tem sua origem no paganismo, se a própria história mostra que nem os apóstolos de Jesus, e obviamente nem Jesus pregou a Trindade, então como é que surgiu essa doutrina no seio da chamada religião cristã, a ponto de ser considerada a doutrina central da religião cristã? E muitos dizem que para alguém se afiliar ao Conselho Mundial de Igreja, tem que ter a Trindade como sendo a sua doutrina principal, sua doutrina central. Então vamos voltar um pouquinho na história.
No segundo século, líderes religiosos infiéis começaram a misturar as doutrinas bíblicas com as filosofias pagãs, as filosofias gregas, porque elas eram muito populares. Então isso começou a causar um racha, uma divisão no Império Romano, porque de um lado, alguns começaram a acreditar na Trindade, misturando essa Trindade filosófica, misturada com os ensinos de Cristo, e do outro lado, aqueles que aceitavam a doutrina bíblica, de que a Trindade não se encontra na Bíblia e, portanto, é uma doutrina pagã. Então isso começou a criar uma divisão no Império Romano. No quarto século, quando Constantino assumiu de vez o Império Romano, ele ficou preocupado com essa divisão que estava surgindo em seu império. E ele viu que essa divisão, que poderia dividir o império em dois, o que corria mais perigo ali era com relação à doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade estava dividindo o seu império. Então o que ele fez? Algo conhecido por muitos, ou pela grande maioria dos que estudam a Bíblia, ele convocou em 325 um concílio na cidade de Nicéia. É interessante que o livro História Universal, aqui na página 221, cita alguns detalhes desse concílio. Então ali mostra que um jovem chamado Atanásio veio ali para defender a Trindade. E um senhor idoso, um presbítero chamado Ário, veio ali para defender que a Trindade não era bíblica, que Deus é um, Jesus é outro, e que, portanto, houve uma época em que Jesus não existia até que passou a ser criado. E Constantino, que era um adorador pagão do Deus Sol, ele estava ali para analisar quem estava com a razão. Mas como ele não entendia nada de assuntos teológicos, sabia muito pouco sobre o idioma grego, e o debate foi em grego, então Constantino se limitava em prestar atenção em como a assistência reagia àquele debate. Então, quando Ário, podemos até imaginar, Ário de um lado, Atanásio de outro, e Constantino sentado em um trono de ouro, segundo o que diz o livro aqui, e ele se limitava a observar a reação da assistência. Então, quando Atanásio começou a falar a respeito da doutrina da Trindade, que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa, e que tinham o mesmo poder, os dois tinham o mesmo conhecimento de tudo, e assim por diante, então aquela assistência estava acordada, estava lhe prestando atenção. Mas quando Ário começou a expor aquilo que a Bíblia realmente ensina, que Deus é um, Jesus é outro, e que houve uma época em que Jesus não existia até que passou a ser criado por Jeová, aí aquela assistência acordada, que estava prestando atenção, mudou, a ponto de que um tal Nicolau de Mira, São Nicolau, que é a cristandade, até mesmo Papai Noel hoje em dia, vem de São Nicolau lá da cristandade. Esse Nicolau de Mira levantou-se até onde Ário estava expondo suas ideias, seus pensamentos, e lhe deu um bofetão no rosto. Então Constantino, vendo a reação da assistência, porque, inclusive, segundo relatos, quando Ário começou a expor os conceitos bíblicos, a assistência começou a tapar os ouvidos. E Nicolau de Mira foi até Ário e lhe deu um bofetão no rosto. Então Constantino, sem dúvida alguma, ele instituiu a partir daquele momento, e vamos ver isso mais tarde, que a cristandade concorda com o que estou dizendo, por isso que eu falei, siga essa palestra até o fim, e você vai ver muitas coisas interessantes. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. Então Constantino promulgou ali a chamada doutrina da Santíssima Trindade. Bem, mas aí surgiu um grande problema. Ali foi discutida a pessoa do Pai e do Filho. Para ser Trindade, tem que ter três. Então, no ano 381, foi convocado um outro concílio, agora na cidade de Constantinopla, e ali foi discutida a pessoa do Espírito Santo. Então, a partir dessa época, o Espírito Santo, que não era considerado pessoa, ele passou, a partir de 381, a ser considerado como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aliás, o livro História Universal, aqui na página
223, fala o seguinte, olha: observemos, entretanto, que se o cristianismo oficial tomar assim uma extraordinária semelhança externa, como os cultos de Serapis, Amon ou Bel-Marduk. Então, mostrando que o cristianismo, então, a cristandade, passou a ter uma semelhança tremenda com os cultos que havia lá no Antigo Egito, que adoravam Trindade. E aqui vem dizendo que, aqui na página 224, fala assim, olha: e é bem manifesto que em muito da história do cristianismo desse tempo, o espírito de Constantino o Grande é tanto ou mais evidente do que o espírito de Jesus. Então, mostrando que Constantino, a partir daquele momento, promulgou, em 325, promulgou a Trindade. Em 381 foi discutido em Constantinopla ali que o Espírito Santo passaria a ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí tomou essa forma muito parecida com os cultos pagãos dos egípcios, Babilônia e assim por diante. Bem, mas aí surgiu uma outra questão. Se a Trindade coloca o Filho como sendo Deus, o Deus Filho, ele teve uma mãe quando esteve aqui na Terra. Então convocaram outro concílio na cidade de Éfeso, onde já havia adoração da deusa mãe, e Maria passou a ser mãe de Deus. Já em 451, fizeram outro concílio em Calcedônia, e ali promulgaram que Jesus tinha duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Com isso, os trinitaristas procuraram fechar todos os argumentos e todos os textos que mostram que Jesus ele é menor que o Pai, como ele mesmo falou em João 14:28, que vamos analisar mais para frente. Então, qual a reação do trinitarista? Não, ele é menor que o Pai porque ele estava na terra como homem. Se um versículo dá a entender de longe, que Jesus é Deus, está vendo? Aí ele está falando como Deus. Então, isso foi promulgado em 451 no Concílio de Calcedônia, onde podemos dizer que a expressão Deus Filho foi cunhada. Por isso que a Trindade diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essa expressão Deus Filho é bom ressaltar que não aparece na Bíblia. Vamos ver mais à frente. A Bíblia aparece a expressão Filho de Deus, nunca a expressão Deus Filho, que veio, por assim dizer, de Calcedônia, 451, aquele concílio que houve ali. Bem, mas a cristandade, ela tinha que fazer muitas coisas para tentar substanciar essa doutrina. Então, o que os trinitaristas procuraram fazer? Procuraram mudar a Bíblia. Já que a Bíblia não ensina a Trindade, vamos mudar a Bíblia. Tanto que isso é verdade, eu tenho aqui em mãos dois folhetos, este e este. Bem, o que eu quero destacar aqui? Em 1 Timóteo 3,16, você pode pegar as traduções Almeida, traduções católicas, e você vai ver que esse texto fala de Jesus. Algumas expressões usam essa expressão Hos, tem um acento para a palavra ter um som aspirado, Hos. Muitos traduzem como ele ou aquele. Mas então o que aconteceu? No 5º século, e muitos falam 6º século, 5º, 6º século, uma mãozinha deu uma força, pegou essa expressão aqui e puxou um risco no meio e a expressão ficou rezando Theos. Então aquele ou ele virou Deus. Por isso que essa tradução Almeida Fiel, baseado no texto trinitariano, olha como ficou, você vai acompanhar depois na sua tradução, e olha como Almeida Fiel colocou o texto. Eu vou ler aqui, olha. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então note que a expressão Hos, que significa ele ou aquele,
como foi colocado esse risco no meio, então o que aconteceu? O que aconteceu? Tornou-se a palavra Deus. Então a tradução trinitariana baseada na Almeida Fiel, ela tenta enganar os incautos, dizendo que Deus veio em carne aqui na terra. Porque na verdade quem veio foi o Filho dele, o Verbo se fez carne, não Deus. Então vejam que, já que não se pode provar a Trindade na Bíblia, vamos mudar a Bíblia. É interessante que tem um outro texto, que era muito usado, agora já tenho notado que não estão usando com tanta frequência. Mas no passado, esse texto era muito usado. Eu me lembro que na década de 50, 60, 70 e até no começo da década de 90, o texto de 1 São João, ou 1 João 5,7, era usado. Eu vou usar aqui a Bíblia do Obreiro, tradução Almeida, edição Revista e Corrigida, para ler esse texto. Mas eu gostaria antes de contar uma experiência que ocorreu na década de 80, e como eu falei, essa palestra ela vai ser também calcada em experiências que eu tive no decorrer desses anos com pessoas das mais variadas denominações. Eu me lembro que eu havia trabalhado no trabalho de casa em casa, no nosso Ministério do Campo, e quando eu cheguei em casa, por volta de 11h30, perto do meio-dia, um irmão já idoso, me telefonou. Eu atendi o telefone e ele disse o seguinte: olha, Calvache, eu queria convidar você para ir comigo numa visita na casa de um pastor presbiteriano, porque nós estamos dirigindo estudo lá para uma senhora, eu e minha esposa, e esse pastor, ele tem, como ele é vizinho dessa senhora, ele tem ido lá, juntamente com a sua esposa, e tem falado para essa senhora que nós estamos enchendo a sua cabeça de minhoca, especialmente com relação à Trindade. E essa senhora agora está em dúvidas, está tendo dúvidas. E ela quer que eu vá lá com a minha esposa para conversar com esse pastor. Aí eu me lembro que eu falei o seguinte para ele, eu falei: olha, você sabe que eu tenho compromissos hoje à tarde, se essa palestra não passar das 4 horas, das 16 horas, eu vou com você lá, sem problema nenhum. Então nós fomos. Quando chegamos na casa daquele senhor, desse pastor, já no chegar notamos que a palestra ia ser bem animada, porque tinha muitos carros na frente da casa dele. E quando entramos, realmente, isso se confirmou. A sala estava cheia, a sua garagem, a garagem onde ele guardava o seu carro, também tinha muitas pessoas, e ali haviam pastores, professores e professoras de escola dominical. O cenário já estava armado, por assim dizer. Então, eu me sentei na frente do pastor, esse irmão que me levou lá sentou aqui na cabeceira da mesa, outras pessoas também se sentaram, mas a maioria ficou em pé, porque não tinha lugar para todo mundo. Então, como eu tinha pouco tempo, eu tinha no máximo 2 horas para palestrar, eu já fui bem objetivo. Eu falei: quem é que vai conversar e defendendo a Trindade? Aí o pastor do Lacas falou: não, quem vai defender a Trindade sou eu. Eu falei: tá bom, então vamos fazer o seguinte, como vocês acreditam na Trindade, e nós não acreditamos, então o ônus da prova está sobre vocês. Vocês provem para nós que a Trindade existe. E aí, a senhora aqui vai tomar a sua decisão. E falei o seguinte: se vocês mostrarem para nós, ou mostrarem para mim, um texto que diga que os 3 estão no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e esses 3 são um, eu assumo a minha palavra de homem e de cristão. Vocês podem fazer um batismo hoje à noite na igreja presbiteriana, e eu me torno presbiteriano hoje. Estou assumindo esse compromisso. Quando eu falei isso, foi até interessante. Em pé, do meu lado esquerdo, havia um senhor já com uma certa idade. Ele falou para mim, se bateu no meu ombro, falou: o quê? Um texto que prove a Santíssima Trindade? Pastor, dá licença. 1 São João 5,7. Eu sempre usava esse argumento quando conversava com evangélicos. Como ali haviam pastores formados em teologia, catedráticos em idiomas, como era o caso desse senhor que estava na minha frente, que disse que falava 5 idiomas, eu achei que eles não iam cair nessa.
Mas, para minha surpresa, o pastor falou, irmão, pode ler o texto. E aí ele leu, segundo o que está aqui na Almeida, edição revista e corrigida, a Bíblia do Obreiro, texto que você com certeza conhece muito, mas que nós vamos relembrar aqui, devido a essa experiência. Então ele leu assim, olha, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E aí ele fechou a Bíblia e falou, olha, bateu no meu ombro de novo e falou assim, olha, hoje não é possível fazer um batismo para batizar o senhor, mas hoje o senhor já vai ser meu convidado especial, vai sentar do meu lado, vai ser meu convidado, vai sentar do meu lado, e domingo que vem nós vamos fazer um batismo para batizar o senhor. Aí eu olhei para ele, falei, o senhor é clérigo ou é leigo? Eu falei, não, eu sou leigo. Meu filho que está aqui na minha frente, ele é pastor, mas eu frequento a igreja do pastor fulano, que era o dono da casa. Está certo, então, felizmente o senhor vai ter que aprender algo hoje aqui, seu fulano. Porque esse texto, como o senhor citou, não tem na Bíblia. Esse texto foi acrescentado. Quando eu falei isso, para minha surpresa, esse senhor falou o seguinte para o pastor, ô pastor, o moço aí está falando que esse texto que eu li não tem na Bíblia. E deu um sorriso, não? Aí o pastor disse o seguinte, falou, olha irmão, esse texto não tem na Bíblia deles. Manda ele mostrar na Bíblia de Jerusalém e se não tem o texto. Eu fiquei surpreso, porque afinal de contas, um pastor, teólogo, uma pessoa que disse que falava 5 idiomas, dizer uma coisa dessa, mas, para a surpresa dele, eu tirei a Bíblia de Jerusalém da pasta, falei, por favor, mostre então para mim o texto. E aí ele ficou alguns segundos, examinando e falou para aquele senhor, irmão, realmente o texto não existe mesmo. E aí eu falei, pode dar uma lida aí do lado que você vai ver uma explicação como é que surgiu esse versículo, uma glosa acrescentada. Aí houve uma questão constrangedora ali na sala, porque aquele senhor, ele fechou o zíper da Bíblia e falou assim, irmãos, pastor, 35 anos defendendo a Trindade baseado nesse texto e hoje eu vim saber que esse texto não existe. E ele saiu realmente de uma maneira bem contundente da sala, e da sala eu ouvi ele lá na garagem depois conversando com as pessoas e falando alto, como é que pode uma coisa dessa? 35 anos acreditando na Trindade em função desse versículo e hoje vim saber através de uma testemunha de Jeová que o texto não existe? Bem, talvez vocês estejam pensando, e aquela senhora que estava ali analisando quem estava com a verdade? Ela se tornou testemunha de Jeová. Então vejam que foi muito produtivo estarmos ali aquela tarde conversando com aquelas pessoas, porque essa senhora, algum tempo depois, se tornou testemunha de Jeová. Bem, como eu já falei, eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, nem nenhuma instituição religiosa. Estou contando apenas aquilo que realmente ocorreu comigo, como tem ocorrido com milhares e milhares de irmãos quando participam de palestra. Mas vamos voltar novamente à questão da Trindade. Como a Trindade não conseguiu mudar a Bíblia, porque à medida que o tempo foi passando, novos manuscritos foram surgindo e as pessoas foram ficando mais esclarecidas, então a Trindade, os trinitaristas passaram a usar um outro artifício, o artifício da força. Então agora, quem não aceitasse a Trindade era perseguido e era morto. Olha que coisa terrível. Tanto que isso é verdade que a história mostra que muitas pessoas foram perseguidas e mortas por não aceitarem a Trindade. Eu vou citar apenas um relato bem conhecido, que é do médico espanhol Miguel Servet. Esse médico Miguel Servet, ele era famoso, inclusive, aliás, a própria medicina deve a Miguel Servet a descoberta, foi o primeiro médico europeu que descobriu como que funciona a circulação do sangue humano no corpo, o sistema venoso com o sistema arterial. Então, Miguel Servet era um cientista, por assim dizer.
Mas ele era uma pessoa estudiosa, estudava a Bíblia. Então Miguel Serveto entrou de frente, tanto para a igreja católica como para a igreja protestante. Então o que aconteceu? Visto que não conseguiam dissuadi-lo dele entregar seus folhetos e divulgar que a Trindade era uma doutrina pagã, então a igreja católica procurou matá-lo. Montou um esquema para matá-lo na França, mas Miguel Serveto conseguiu fugir. Então a igreja católica fez o seguinte, pegou um boneco, escreveu Miguel Serveto no peito, levou até uma praça movimentada e queimou aquele boneco. E dizia, estamos queimando o boneco porque o Miguel Serveto não está aqui, senão ele seria queimado. Aí Miguel Serveto veio para a Suíça. E em Genebra, Miguel Serveto, obviamente disfarçado, porque estava sendo perseguido também pelos protestantes, segundo o que se relata, ele parou um dia para ouvir uma palestra de João Calvino. E alguém notou que aquela pessoa que estava ali com um capuz na cabeça, com um manto nas costas, pelo andar Miguel Serveto mancava. Então, uma seca de João Calvino observou que aquela pessoa que estava ali aparentava ser Miguel Serveto. E aí ele comunicou João Calvino. João Calvino mandou cercar Miguel Serveto junto com outros asseclas. Miguel Serveto foi preso. Aí colocaram Miguel Serveto amarrado em uma estaca, numa praça, colocaram uma coroa de junco, embeberam essa coroa de junco com enxofre, e segundo alguns relatos, ele foi queimado com lenha verde. Então, à medida que aquela coroa de junco, embebida com enxofre, começou a queimar na sua cabeça, foi descendo da cabeça para baixo, o fogo de lenha verde subia queimando Miguel Serveto por baixo. Então Miguel Serveto foi queimado vivo, de maneira cruel, por João Calvino, simplesmente por questionar a doutrina da Trindade. Então a pergunta que eu faço para você que é trinitarista é a seguinte: uma doutrina que teve como principal juiz um adorador do Deus Sol, um imperador pagão, uma doutrina em que aquele que foi defender aquilo que a Bíblia ensina, que Deus é um, Jesus é outro, no caso de Ário, foi esbofeteado, a assistência tapava os ouvidos quando ele falava. Uma doutrina que tentou mudar a Bíblia, e uma doutrina que matava as pessoas simplesmente por questionarem, pedir provas bíblicas sobre essa doutrina. Você acha que Jesus, o Jesus da Bíblia, está por trás dessa doutrina? Essa pergunta você responda para você mesmo. Eu acredito que, se você está assistindo essa palestra, é porque é uma pessoa que tem apreço pela palavra de Deus. Então nós vamos analisar agora aqui algo que eu acho muito interessante, que é como a Bíblia exorta os cristãos a servirem a Deus. Eu vou usar aqui a tradução trilingue. Essa tradução, ela tem uma faixa em grego, no meio em português, e do outro lado da página, na ponta da página aqui ela é em inglês, por isso que se chama trilingue. São 3 idiomas. E eu gostaria de analisar o que diz aqui, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1. Olha o que diz esse texto aqui. Diz assim, olha, 12:1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Notem, que é o vosso culto racional. Culto racional. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos nos apresentar a Deus usando um culto racional. É interessante que outras traduções usam o termo faculdade de raciocínio. Se você pegar a parte em grego aqui, você vai ver que a palavra para culto racional ou faculdade de raciocínio é a palavra logik. Logik. Essa palavra logik dá origem à nossa palavra portuguesa lógica.
Então é como se a Bíblia, por meio de Paulo, estivesse falando, olha, sirvam a Deus usando a lógica, usando a cabeça. Quando eu era mais jovem, eu usava muito chapéu. Então nós costumávamos brincar um com o outro, né? Eu e meus irmãos, né? Os colegas também usavam chapéu. Cabeça não foi feita só para usar chapéu, cabeça foi feita para pensar. E eu, como era carroceiro, dirigia carroças puxadas por animais, então, para livrar-se do sol inclemente, sol forte, usava chapéu. Aliás, as pessoas naquela época, a maioria usavam chapéu. Não tem nada contra o chapéu literal, porque eu usei muito isso. Mas eu quero voltar novamente ao seguinte, então a Bíblia está falando para servir a Deus usando o culto racional ou a faculdade de raciocínio, e a palavra aqui é lógica. É interessante quando você começa a provar a Trindade, a provar que a Trindade não tem base bíblica, é comum o triuntalista falar, você está usando a lógica aí, isso é lógica, não pode usar a lógica. Mas espera um pouco, então a Bíblia está errada, porque está mandando servir a Deus usando a lógica. A palavra grega aqui é lógica. Se você que está me assistindo agora tiver uma tradução em grego, pode pegar Romanos 12:1 e você vai encontrar a palavra login. E se pegar qualquer dicionário, qualquer léxico bíblico do grego, você vai ver que a palavra login tem a ver com lógica. Então, a Testemunha de Jeová, sim, usam a faculdade de raciocínio, usam a lógica. Então, ao contrário do que muitos querem dizer, que Testemunha de Jeová é doutrinada pela torre de vigia, isso não é verdade. Quando você se torna Testemunha de Jeová, você aprende a raciocinar. Esse é o grande diferencial, inclusive nas palestras. Tem muitas palestras por aí rodando, filmadas. Eu não tenho nenhuma, mas tem muitas palestras aí. Esses dias caiu uma na internet aí, tem quase 20 anos atrás, eu nem sabia, nem me lembrava mais dessa palestra. E tem muitas. E quando você assiste essas palestras, você vê que as Testemunhas de Jeová usam a cabeça, o raciocínio, a lógica, que é o grande diferencial. Então nós vamos ver aqui como é que os trinitaristas tentam explicar a Trindade. Por exemplo, um dia conversando com um pastor evangélico, ele, quando se viu perdido, que não conseguia provar, disse o seguinte, olha Pedro, a Trindade é como o ovo. Como o ovo. Clara, gema e casca. Eu falei, puxa, que explicação bonita, hein? Muito linda essa explicação do Senhor. Trindade, um ovo. Outro já falou que a Trindade é como óculos. Lente, armação, aí tirou o estojinho da cinta, aí, coloca dentro, Trindade. Já um outro pastor, aí, inclusive teólogo, pessoa estudada, falou, a Trindade, Pedro, é como uma minhoca, falou lá um tipo de minhoca, que nem me lembro agora, é como uma minhoca que ela se entra dentro dela mesma e se gera. Puxa, a Trindade é uma minhoca. Então, olha as explicações absurdas que no decorrer dessas décadas servindo a Jeová que eu tenho ouvido. E você deve ter ouvido também explicações terríveis sobre a Trindade. Mas eu gostaria de contar aqui uma experiência, eu já conhecia essa ilustração, mas algum tempo atrás eu estava esperando uns irmãos em frente a uma igreja, e lá estava o pregador, o clérigo, pregando. E ele estava falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. E é interessante que aí ele evocou a pessoa de Santo Agostinho. E ele disse o seguinte, olha irmãos, a Trindade é um mistério. Santo Agostinho, ele queria entender a Trindade. E ele começou a perder noites de sono, não conseguia dormir, ansiedade, nervoso, porque queria entender a Trindade e não conseguia. Aí o que ele fez? Ele foi morar em uma cabana, em uma praia deserta, porque aí ele achava que o silêncio daquele local, o ruído do mar, aquela vida simples que ele levaria ali, ele poderia meditar e chegar a ponto de entender a Trindade. Mas na verdade ele não estava conseguindo entender. Aí conta-se que numa certa madrugada, Santo Agostinho levantou-se e foi caminhar na praia, descalço, para se acalmar, e quem sabe ali ele poderia receber uma revelação de Deus, dizendo como era realmente a Trindade. E aí ele foi andando naquela praia deserta, né, madrugada, e ele viu ao longe um garotinho e com uma canequinha na mão, fez um buraquinho ali no chão, na praia, e com aquela canequinha ele corria até o mar, pegava a água do mar com aquela canequinha e jogava naquele buraquinho.
Aí Santo Agostinho foi se aproximando, chegou perto do garoto e ia com o garoto, corria até o mar lá com a canequinha, pegava a água e jogava no buraquinho. Aí Santo Agostinho disse que cruzou os braços, olhou para o garoto e falou: garoto, você está fazendo o que aí? Aí o garoto falou para ele o seguinte: olha, eu vou pegar toda a água do mar com essa canequinha e vou jogar dentro desse buraquinho aqui. Aí Santo Agostinho falou: ô menino, que é isso? Pôs a mão carinhosamente na cabeça do garoto e falou: imagine, menino, você nunca vai conseguir colocar toda a água do mar com essa canequinha dentro desse buraquinho? Imagine. Aí o garotinho olhou para Santo Agostinho e falou: olha, é mais fácil eu colocar toda a água do mar com essa canequinha nesse buraquinho que você entender a Trindade, viu? Sabe quem era o garoto, irmãos? Era o menino Jesus. Santo Agostinho nunca mais se preocupou com a Trindade. Agora a pergunta é: parece isso uma história real ou parece mais um conto de carochinha? Muita gente acredita nisso. Então vejam como tento explicar a Trindade. Bem, eu tenho aqui em mãos, por isso que vale a pena você acompanhar essa palestra. Tem muita coisa interessante. Muitas coisas, obviamente, que é de conhecimento comum, mas tem muitos detalhes. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos essa revista adventista, a revista adventista de julho de 2007, O Deus da Bíblia. Conheça 10 razões bíblicas para crer na Trindade. E eles se esforçam para explicar a Trindade. Quero dizer que essa revista aqui, adventista de julho de 2007, a página é a página 12. Quero mandar um abraço aqui para os adventistas, tenho muitos amigos adventistas. Sempre que posso assisto a TV Novo Tempo, programas maravilhosos, didáticos. Então nada contra a instituição nem contra pessoas. Simplesmente achei interessante a maneira como eles tentam explicar que é a Trindade. Então preste atenção. Aqui na página 12 diz assim, olha, a unidade divina. Para concluir, podemos dizer que a formulação da Trindade é baseada na revelação pessoal de Deus. Karl Barth disse, vejam como esse teólogo define a Trindade. Deus revela a si mesmo, ele revela a si mesmo, através de si mesmo, ele revela a si mesmo. Olha que coisa clara, bem lógica. Vou repetir. Deus revela a si mesmo, ele revela a si mesmo, através de si mesmo, ele revela a si mesmo. Olha que clareza, né? Aí vem aqui a explicação que talvez ajude a entender aqui então. Diz assim, olha, é correto, portanto, adotar o paradoxo bíblico de um Deus singular, plural, uno e triuno. Deus não é complicado, mas é complexo. Ao passo que certas interpretações trinitarianas são antibíblicas, o conceito é bíblico. Notem, longe da rigidez, impassibilidade e a temporalidade das presunções metafísicas, a divindade bíblica é composta por 3 pessoas, reais, eternas e iguais, o que não significa uma simetria absoluta em todos os detalhes. Alguém entendeu alguma coisa? Então vejam que se enrola e não se explica nada. Como falei, se esforçaram, mas algo totalmente confuso. É interessante que fala-se que a definição da Trindade é que Deus o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas distintas e Deus é um só. Essa é a definição do dogma da Trindade, o código atanasiano, o credo atanasiano. Mas eu gostaria de ver, de analisar com vocês, essa tradução aqui é a Bíblia Rei Jaime. E aqui na página 254, ali quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, no capítulo 11 de João, veja que interessante. E veja que lógica que existe aqui, olha. João capítulo 11, versículo 41. Então diz assim, olha. Então tiraram a pedra, João 11, 41. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai,
dou-te graças porque me ouvistes. Então, o texto é claro. Jesus na terra, o Pai no céu, e ele ora a Deus. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Aí vem a explicação. Tem o número 8 aqui pedindo para examinar o pé da página. Número 8. Jesus já havia orado, mas ora novamente em voz alta para que o povo creia. Notem, que ele e o Pai são a mesma pessoa. Olha que coisa lógica. Ele na terra, o Pai no céu, ele ora ao Pai, e agora a explicação aqui do pé da página diz que ele orou para que as pessoas que estavam ali acreditassem que ele e o Pai são a mesma pessoa. Tem lógica, né? Olha que interessante. Você acredita nisso, né? Bem, mas aqui citou ele e o Pai. Então vamos ver agora a Trindade completa. Página 473. Página 473. Vamos ver aqui agora a Trindade completa. Diz assim, olha. Aqui está citando Filipenses 2,6. Então o texto fala: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Aí tem um número 4, pedindo para o leitor examinar o pé da página. Diz assim, olha, Cristo é Deus. Eles, juntamente com o Espírito Santo, são a mesma pessoa com funções diferentes. Espera um pouco. Cristo é Deus e eles, aí no plural, juntamente com o Espírito Santo, são a mesma pessoa com funções diferentes. Então agora aqui completou a Trindade dizendo que os três são a mesma pessoa. Tradução Rei Jaime. Bom, mas é uma tradução que está falando. Então tem aqui agora em mãos o livro da Casa Publicadora Adventista, o livro Segue-me, você talvez até conheça. Aqui na página 171, falando aqui da Trindade, está aqui, olha. Jeová é Jesus, a mesma pessoa. Jeová é Jesus, a mesma pessoa. Livro Segue-me, da Igreja Adventista, Casa Publicadora Adventista, página 171. Então a questão é, tem lógica, né? Tem lógica. Então estão percebendo o diferencial quando se usa a faculdade de raciocínio? Bem, mas muitos talvez queiram dizer o seguinte: não, são três pessoas, né? E Deus é um só. Então eu tenho aqui em mãos agora, o Cristologia, Doutrina de Cristo, Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, página 34, curso de Teologia para o Instituto Alfa, Assembleia de Deus. Olha a explicação que dá aqui agora. Nomes que revelam sua comunhão com o Pai e o Filho. Um dos maiores mistérios que a Bíblia contém é o que trata da Trindade. Notem, três deuses distintos pessoais, mas que ao mesmo tempo são apenas um. Três deuses. Ali, os três uma pessoa só. Agora aqui, três deuses. Então, é claro, quando o trinitarista fala de Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, está falando de três. É óbvio. Na cabeça do trinitarista, talvez ele não queira externar isso, porque vai contra o dogma que ele acredita ou diz acreditar. Mas, na verdade, na cabeça dele são três. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu estava conversando de casa em casa e um senhor muito humilde me atendeu. E quando começamos a raciocinar sobre a questão de Deus, de Jesus, ele disse o seguinte para mim: olha, meu amigo, você vai querer dizer para mim que são dois? Jesus falou, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, você vai querer dizer para mim que são dois? Dois é singular, meu amigo. Eu dei risada, só podia dar risada. Mas analisando bem, uma pessoa muito humilde falou que dois é singular. Mas as pessoas estudadas falam que três é singular. Então esse homem está no lucro. Ele falou que dois é singular.
Mas aqueles que falam que 3 se transformam num só, esse senhor humilde está no lucro. Ele falou 2. Os trinitaristas, né, estudados falam que são 3. Então vejam o quanto a Trindade é confusa. Tanto que isso é verdade, que eu gostaria de analisar aqui agora alguns detalhes sobre esses livretos, livros, lições bíblicas para mestres, jovens e adultos. Esse aqui é da CPAD, Igreja Assembleia das Igrejas da Assembleia de Deus. Quero dizer também que tem muitos amigos assembleianos, são pessoas extremamente educadas, pessoas que se preocupam em estudar a Bíblia. Então aqui também não estou criticando ninguém da Assembleia, nem a instituição Assembleia de Deus. Só estou achando aqui interessante a maneira como eles colocam a questão. Por exemplo, aqui na página 12 desse folheto, vamos achar que é a página 12, fala algo interessante. Essa outra aqui. Página 12 do folheto. Eu estou citando aqui lições bíblicas jovens e adultos da Assembleia de Deus, segundo trimestre de 1997. Eu quero dizer o seguinte, que eu li, reli, e fiquei em dúvida se aquilo que eu estava lendo aqui realmente era o que eu estava entendendo. Aí o que eu fiz? Eu conversei com pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas mais cultas do que eu, e na verdade a maneira como eu estava entendendo é a maneira como essas pessoas também entenderam. Então nota aqui, falando da Trindade, ou falando do Filho, diz assim, olha, prestem atenção. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Notem. É estultícia afirmar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus. Então, o que eu entendi, que essas pessoas também entenderam, me corrijam se estiver errado, é que o livro fala que é estultícia, aliás, estultícia vem de estulto, que significa insensato, tolo e assim por diante. Não seria tolice ou insensatez afirmar que Jesus não é Deus, mas é o Filho de Deus. Espera um pouco. Quando Jesus foi batizado, o que o Pai falou do céu? Este é meu filho. Então estaria Deus sendo tolo ou insensato em falar que aquele era o filho dele? Lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou quem ele era, lembram o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus não falou, não, eu sou Deus. Não, ele não falou isso. Jesus elogiou a Pedro. O próprio Jesus, quando alguém cita lá João 10,30, totalmente fora do contexto, no capítulo 10, 36, Jesus fala, vocês querem me apedrejar porque eu disse que sou filho de Deus? Então, estaria sendo Jesus insensato, tolo, quando ele falou que ele era filho de Deus? Porque o que dá a entender aqui é que aqueles que falam que Jesus é filho de Deus são tolos, insensatos, usa a expressão estulto. Então vejam que fica realmente muito complicado quando alguém tenta explicar essa doutrina. Bem, mas aí tem uma saída, né? Aqui na página 13 do mesmo livro, falando sobre a Trindade, diz assim, ó, no tópico 5. Trindade é um termo técnico. O termo Trindade não aparece na Bíblia. Aí continua aqui. É um mistério divino que ultrapassa a nossa razão. Então, como você consegue explicar, então debita-se na conta do mistério. Você concorda com isso? Então, quando não consigo explicar algo, isso é um mistério. Bem, recentemente eu estava vendo na internet um bacharel em teologia da Igreja Batista, ele até parece-me que tem até um instituto apologético. E ele estava tentando, se esforçando para explicar com uma pessoa que escreveu a ele a Trindade.
E ele estava ali, se debatendo para explicar. Aí ele roda, fala que a Trindade é que só se entende pela lógica, mas que na verdade é um mistério, que não se pode usar a lógica humana para tentar entender a Trindade, e que ela é um mistério. Então eu fico pensando, né? Acho que não é mais fácil a pessoa se humilhar e admitir que essa doutrina não é bíblica? Não é muito mais fácil? A pessoa fica brigando, né? Tentando contrariar uma coisa tão clara, que é o fato de Deus ser o Pai, Jesus ser o Filho e o Espírito Santo ser a força ativa que emana tanto do Pai como do Filho. Muito bem. Agora, voltando aqui, eu até gostaria de contar aqui uma história, uma experiência. Há um tempo atrás, eu tinha como vizinho um irmão nordestino, um irmão fantástico, fora de série de irmão. E nós costumávamos, durante a tarde ou às vezes de manhã, ir tomar café num bar de um japonês também muito simpático, que tinha ali perto, chamado Chico. E é interessante que quando chegávamos ali, esse irmão nordestino abraçava o Chico, né, o japonês, abraçava o Chico e dizia o seguinte: o Chico é o maior cientista que tem na Terra. Ele consegue pegar 3 coisas deliciosas e maravilhosas, que é café, água e açúcar, e transformar nessa coisa horrível que ele chama de café. Então note, o Chico, o japonês lá, né, muito simpático, bondoso, conseguia pegar 3 coisas saborosas, maravilhosas e transformar numa coisa horrível. O café do Chico realmente era duro de beber. Bem, alguém pode falar, pô, o cara está falando de Trindade, agora vem falar de café do Chico. O que tem a ver o café do Chico com a Trindade? Tem tudo a ver. A cristandade conseguiu pegar algo divino, claro, lógico, e transformar nessa coisa irracional. Que é a mesma pessoa, daqui a pouco são 3 deuses, daqui a pouco é um Deus só e assim por diante. Então conseguiu criar uma confusão na cabeça das pessoas com algo tão simples. O Pai é Deus, o Todo-Poderoso, enviou seu Filho para nos resgatar do pecado e da morte. Esse Filho foi obediente e com isso cumpriu o propósito que Jeová se propôs a ele. Então é claro, qualquer pessoa, por mais simples que seja, lendo a Bíblia, jamais vai encontrar a Trindade. Mas conseguiram, assim como o Chico transformou coisas maravilhosas, café, água e açúcar, em algo terrível, a cristandade pegou coisas simples na Bíblia e transformou num mistério. Então a questão é a seguinte: a quem você segue? Você, trinitarista, você segue a Jesus ou segue a Constantino? É claro que você, com certeza, já falou, sigo a Jesus, ótimo. Mas será que Jesus concordaria com o que está aqui nesse livreto? Esse aqui. Esse aqui é lição para jovens e adultos também. Esse é de... Deixa eu ver que ano que é aqui. Esse é de 2006, primeiro trimestre de 2006. Aqui na página 4, falando sobre orientação pedagógica, anote que interessante que diz o livro. Fala assim, olha: o cristianismo possui diversos símbolos que representam a fé cristã. A cruz, o peixe, o lábaro de Constantino, entre outros. Vamos falar um pouco aqui. Não vou nem discutir a questão da cruz nem do peixe. O lábaro ou o estandarte de Constantino representa a fé cristã. Constantino, um adorador pagão, adorava o Deus Sol. Segundo consta, batizou-se quando já estava para morrer. Muitos questionam se esse batismo realmente foi algo que estava no coração, foi o que estava na ânsia da morte. Aliás, esse estandarte de Constantino, aconteceu o seguinte: no ano 312 ele estava para empreender
uma guerra lá, um conflito armado contra pessoas lá que eram seus inimigos, e disse que um dia antes dele ir para essa guerra, ele viu ali numa visão um estandarte com uma cruz que dizia, né, sob este signo vencerá, ou sobre este símbolo vencerás. E aí, colocar esse símbolo como símbolo do cristianismo, o símbolo que representa a fé cristã. Bom, daqui a pouco vamos colocar Constantino como sendo santo também, o São Constantino. É para você pensar, meu amigo, porque realmente é complicado. É interessante, quando falamos que essa trindade que a cristandade defende vem lá do quarto século, talvez muitos até questionem, né? Não tem nada a ver. Eu estou aqui em mãos com duas folhas aqui, a página 203 e a 210 da revista Defesa da Fé, edição especial Melhores Matérias dos Últimos 4 Anos, página 210. O artigo é este: ninguém vos julgues pelo sábado. Ninguém vos julgue pelos sábados. É uma matéria do apologista Natanael Rinaldi, que é uma pessoa muito respeitada nos meios evangélicos, pelo seu conhecimento. E aqui o apologista, pastor Natanael Rinaldi, ele está dando uma resposta para um pastor adventista chamado pastor Bullion. Esse pastor, ele falou sobre a questão da guarda do domingo ter ser de origem pagã, porque foi o imperador Constantino que colocou a guarda do domingo como sendo um dia santo. Aí o apologista Natanael Rinaldi, dando uma resposta em forma de perguntas para o pastor Bullion, ele diz assim aqui na página 210, revista Defesa da Fé, edição especial Melhores Matérias dos Últimos 4 Anos. Diz assim, olha: as testemunhas de Jeová ensinam em seus livros que a doutrina da Trindade foi firmada no Concílio de Nicéia em 325 Anno Domini, presidido por Constantino. Se o senhor Bullion admite que a instituição do primeiro dia da semana como o dia do Senhor em memória da ressurreição de Cristo é de origem pagã, porque Constantino decretou esse dia de guarda ao se tornar cristão, os adventistas deveriam ser chamados de pagãos por adotarem a doutrina da Trindade, em cujo concílio foi instituída essa doutrina? Então o que ele fala? Se a instituição como o dia do Senhor no domingo é de origem pagã, porque foi Constantino que promulgou, então vocês adventistas deveriam também ser chamados de pagãos porque advogam a Trindade? A Trindade também foi adotada num concílio presidido por Constantino. Então vejam que realmente se complica quando tenta se defender algo que biblicamente é indefensável. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os contrastes encontrados entre a Bíblia e a doutrina da Trindade. Eu gostaria de começar analisando aqui, primeiramente, João 17:3. João capítulo 17, versículo 3. Visto que a Trindade é algo assim difícil de entender, né? Vamos ver se biblicamente isso se torna veraz. É um texto muito conhecido, você já conhece, obviamente, mas nós vamos analisar aqui. Então, João 17:3, numa oração que Jesus fez quando estava para ser morto, e ali estava ele e seus 11 apóstolos fiéis, então Jesus disse: isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. É difícil entender isso? Jesus orando ao Pai: olha, isto significa vida eterna, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus, aquele que tu enviastes. É interessante que aqui ele não falou que a vida eterna estava incluído aqui a pessoa do Espírito Santo, a tal de Trindade. Ele falou de Deus e dele.
e falou que o conhecimento verdadeiro de Deus, como sendo o único Deus verdadeiro, e de Jesus, a quem esse Deus verdadeiro enviou, estava atrelado à vida eterna. Mas espera um pouco. Se a Trindade é um mistério, e a Trindade é que está envolvida as pessoas de Deus, de Jesus, e supostamente de uma terceira pessoa, Espírito Santo, como é que alguém pode ter vida eterna se é um mistério? Se é um mistério, então isso é vedado. Isso está sendo vedado a mim conhecer, porque é um mistério. Mas que bom, né? Que nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram esse mistério, né? Essa doutrina pagã. Então você que é trinitarista, procure analisar bem. Conhecer a Deus, como sendo o único Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, e a Jesus, o Jesus da Bíblia, como aquele a quem Deus enviou para salvar a humanidade, isso pode fazer com que você venha a ter vida eterna. Então note que é o conhecimento de Deus e não o mistério que leva à vida. Vamos analisar aqui outro texto. João 14, 28. Lembra que eu falei no começo da nossa palestra que a gente ia voltar nesse texto? João 14, 28. Diz assim, olha: vocês ouviram que eu lhes disse: vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ah, não, mas ele falou porque estava 100% homem, Concílio de Calcedônia. Essa foi uma das brechas que tentaram colocar ali para fechar. Então, olha, Calcedônia agora nós falamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando alguém citar textos que falam que o Pai é maior do que ele, então ele estava como homem. Que saída não? Só que vamos voltar aqui para Mateus capítulo 20. Porque quando Jesus falava que o Pai era maior que ele, era isso mesmo que ele queria dizer. Não queria falar outra coisa. Não tente colocar palavras que Jesus não falou. Era isso que ele queria dizer, que ele era menor que o Pai. Aqui no capítulo 20 de Mateus, é uma passagem que você conhece bem, é quando a mãe de João e Tiago chega até Jesus e faz um pedido para Jesus. Capítulo 20, versículo 20 de Mateus. Diz assim, olha: aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e curvando-se diante dele, pediu-lhe algo. Ele lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: declare que estes 2 filhos meus se sentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda, no seu reino. Jesus disse em resposta: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que estou para beber? Disseram-lhe: podemos. Ele lhes disse: de fato vocês beberão do meu cálice. Notem agora: mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem meu Pai os preparou. Espera um pouco. Ela está pedindo algo aqui para o futuro. Olha, quando você estiver no seu reino, faça com que um filho meu sente à tua direita e outro à tua esquerda. E o que Jesus falou? Negativo. Sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas compete a meu Pai. Ele sim é que designa. E Jesus, nessa situação, já estaria no céu, porque isso aqui ela joga para o futuro. Perceberam? Então, quando Jesus fala o Pai é maior do que eu, é óbvio que está falando aquilo que realmente é. O Pai está sempre acima de Jesus. Jesus sempre, como filho obediente, está submisso ao Pai. Vamos aqui para João 1,18. Vou pegar aqui, para não falar que eu estou usando tradução, porque muitos falam, só uso a tradução Novo Mundo. Nós usamos qualquer tradução para provar as nossas doutrinas. Não precisa ter uma tradução específica. Pode-se usar qualquer tradução da cristandade. João 1,18. Então, lemos da seguinte forma aqui na tradução trilingue, que é a parte em português aqui é a própria tradução Almeida. Então, João 1,18 diz assim, olha: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Então, quando João fala aqui que ninguém jamais viu a Deus, é óbvio que está para ninguém. Ninguém é ninguém. A expressão Deus unigênito, que algumas traduções tentam mudar para Filho unigênito, mas a expressão aqui é Theos monogenes, significa o único Deus gerado. Então, Jesus é um Deus gerado. Se ele é gerado, alguém o gerou. Agora a pergunta é, e Jeová? Teve alguém que gerou Jeová? Responda, trinitarista. Responda para você mesmo. Muitos anos depois que Jesus já havia voltado ao céu, 1 João 4,12, talvez muitos que assistam esse vídeo digam, está citando aí texto que nós conhecemos. Está certo, vocês conhecem o texto. Mas a questão não é só conhecer, a questão é aplicar da maneira correta. 1 João 4,12, aqui muitos anos depois que Jesus já havia voltado ao céu, olha o que o mesmo apóstolo João fala. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então o ponto é, Jesus na terra passou aqui 33 anos pregando, convivendo com as pessoas, e depois que ele voltou ao céu, João continuou dizendo, Deus nunca foi visto por ninguém. Perceberam? Então, é uma questão de lógica, é uma questão de simplesmente analisar a Bíblia como ela realmente é. Mas vamos ver aqui um outro texto. Mateus 24:36. Mateus 24:36. Você também conhece, obviamente, mas vamos relembrar aqui. Tradução trilingue diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não, mas aí ele estava como 100% homem, então não podia saber. Será que é isso mesmo? É interessante que essa expressão nem o Filho é tão forte, e pelo menos em Mateus 24:36, aquela tradução que eu usei, a Bíblia Trinitariana, baseada na Almeida Fiel, ela tira a expressão filho, só coloca anjos. Então dando a entender que só os anjos não sabem. O filho foi tirado. Em Marcos eles voltam a colocar. Mas como esse texto é o mais usado, então quem lê aqui na tradução Almeida Fiel não vai encontrar filho, só vai encontrar os anjos. Bem, vamos então para a revelação, o Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Aqui, Jesus recebendo do Pai a revelação para ver as coisas que iriam ocorrer no princípio, e iriam ocorrer no futuro, melhor. Então aqui, ele passou através de um anjo para João, né? Apocalipse 1, diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então aqui no céu, já há mais de 60 anos que Jesus já havia retornado ao céu, o apóstolo João continua dizendo que Jesus teve que receber do Pai dele a revelação. Então até esse momento ele não sabia. Ele recebeu nesse momento a revelação que Deus lhe deu. E aí Jesus passou a mostrar o que iria ocorrer, os eventos que ocorreriam no dia do Senhor, conforme diz Apocalipse 1:10, né? Mostrando as coisas que iriam ocorrer, inclusive, em nossos dias. Então notem que tanto no céu como na terra, o Filho sempre tinha algo a receber do Pai, sempre tinha algo a aprender com seu Pai. E isso realmente faz com que Jesus seja uma pessoa da mais plena confiança, uma pessoa extremamente dedicada a Deus, seu Pai. Mas agora eu gostaria de analisar aqui algo que eu acho simplesmente fora do comum. A tentar atrelar João
3,14, ou melhor, Êxodo 3,14, tentam atrelar Êxodo 3,14 com João 8,58. Eu estou aqui com a Septuaginta, e quando eu pego a Septuaginta e vejo no grego Êxodo 3,14, a expressão usada aqui é a expressão ego eimi horon, que é eu sou o ser. Essa é a expressão da Septuaginta, está aqui na minha mão. Eu sou o ser. E quando Jeová fala para Moisés, ele não usa eu sou enviou a vós, dirás ao faraó ou aos filhos de Israel, eu sou enviou a vós. Ele usa horon enviou a vós. Horon. Aí tentam atrelar esse texto, que é ego eimi horon, a João 8,58. Vejam como fica bonito esse texto quando você pega analisando o contexto. Porque o que eu tenho visto de gente é tentar atrelar esse texto de Êxodo 3,14 com João 8,58 é uma coisa terrível. Mas vamos analisar aqui João 8. Não vou pegar nem a tradução do Novo Mundo, vou pegar aqui a trilíngue. Vamos pegar contexto. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que os contextos são o grande inimigo da Trindade. Porque às vezes cita um texto tentando provar a Trindade e um versículo seguinte já acaba com o contexto, já acaba com aquele versículo citado. Até eu me lembro que, certa ocasião, teve aqui um grupo de pessoas na minha casa, entre eles uma senhora que era catedrática em religião, né? E toda vez que citava um texto, então nós citávamos o contexto. E eu me lembro que ela colocava a mão na cabeça e falava, ai meu Deus, já vem eles com o contexto de novo, meu Deus. Claro, o contexto derruba. Então vamos pegar João 8 aqui e ver se Jesus está falando que ele era o próprio Deus. Se você pegar aí o 8,24, aparece a expressão ego eimi. Então está dizendo aqui, ó, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Aparece a expressão ego eimi, eu sou, e ninguém pegou em pedra para tirar em Jesus. Muito bem. Aí nós vamos aqui para o 28 e o 29. Contexto. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Espera um pouco, aparece novamente a expressão ego eimi, e ninguém pegou pedra para tirar em Jesus. E ele falou que não fazia nada dele mesmo, mas falava aquilo que o Pai lhe havia ensinado. É o mesmo? Dá para entender isso? É contexto, João 8,58. Olha o 29. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dá para entender que é a mesma pessoa? Aquele que me enviou. Olha, alguém enviou Jesus. E Jesus fazia as coisas que agradavam àquele que lhe havia enviado. É brincadeira, né? Aí, se formos pegar o 42, do contexto, diz assim, olha, replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Dá para entender que é o mesmo? Contexto. Veja o 49. Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Espera um pouco. Eu tenho visto na internet aí, testemunha de Jeová, doutrinas de demônios. Pensa bem no que está falando, meu amigo. As testemunhas de Jeová acreditam naquilo que Jesus acredita. E ele falou, eu não tenho demônios, pelo contrário, honro a meu Pai, e vocês me desonram. Agora vamos aqui no texto, continuando no contexto 54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, ao qual vós dizeis que é vosso Deus. Então aqui lembramos de João 17,5, né, que ele pede para voltar a ter a mesma glória que ele tinha junto de Deus lá no céu.
Então note, quem me glorifica é meu Pai. Aí entramos no 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ah, tá vendo? Olha o Êxodo 3,14. Bom, nós vimos aqui que quando fala lá de Êxodo 3,14, é ego e mi hohom, eu sou o ser. Então Jesus não falou eu sou o ser, falou eu sou. O contexto mostra, aí entra a questão do contexto. O contexto mostra que a questão aqui é a idade, não tem nada a ver com identidade. É como se alguém perguntasse para mim, qual o seu nome? Eu respondesse, eu tenho 63 anos. Não respondi, porque pergunto o meu nome, eu respondo minha idade. Então seria mais ou menos isso. Então, embora ali, em Êxodo 3,14, fosse identidade, a pessoa de Deus, aqui já era questão de idade, tempo de existência. Por isso que uma série de traduções traduzem exatamente como a tradução do Novo Mundo traduz, da maneira como estava na tradução literal do Novo Mundo, que estava 100% correto, era fantástico. Mas para facilitar o entendimento das pessoas, aqui em João 8:58, a tradução do Novo Mundo colocou como está na tradução Monfort, como está na tradução do Speed e outras traduções respeitadíssimas que ninguém questiona, da mesma forma. Olha João 8:58 no Novo Mundo. Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Porque a questão aqui é a idade, é tempo de existência, não é questão de identidade. Então, querer atrelar, Êxodo 3,14, que é identidade, tem a ver com nome, com pessoa, com idade, olha, é forçar demais a barra, viu? É forçar a amizade. Então, realmente os trinitaristas ficam numa situação muito embaraçosa. Mas vamos pegar aqui um outro texto. Deuteronômio 6,4. Esse também é fantástico. Deuteronômio 6,4. Então aqui Moisés está fazendo lá um discurso para os judeus. E aí quando chega aqui no 4, Moisés diz assim, olha, escute, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Então o que os trinitaristas tentaram fazer agora? Isso é uma ofensa para o Deus da Bíblia, uma ofensa para o Deus de Israel. Aqui, uma palavra Deus é Elohim, Elohim é plural de Deus. Então, Moisés está falando de uma trindade, negativo. Olha o 14. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos ao seu redor. Os povos pagãos, os egípcios, os babilônios, aquele pessoal todo, adoravam trindades. Moisés está contrastando. Nosso Deus, se eu falo, eu estava conversando com o meu irmão na casa dele, e ele sempre falava, nosso pai, óbvio que estou falando que tem um pai só. A expressão nosso pai já indica que é um pai só. Então quando Moisés fala, nosso Deus, já matou tudo. Nosso Deus, um só. É um só Jeová, e aqui ele usa a palavra errade, ou echade, conforme alguns falam, que significa numeral 1. Então, querer dizer que Moisés estava aqui falando de trindade, é forçar a barra, hein? É forçar a amizade. Olha o contraste com o versículo 34, ou o versículo 14, né? Não sigam outros deuses. É interessante, e quando você pega aqui o dicionário Vine, dicionário Vine aqui na página 95, esse aqui é da Assembleia de Deus, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Olha o que diz na página 95, Elohim, plural de majestade. Então aqui a questão é plural de excelência, plural de majestade. É muito comum o hebraico, quando quer denotar uma ideia de grandeza,
ele colocar a palavra no hebraico. Por exemplo, aqui no Brasil, quando eu quero falar que uma pessoa é rica, eu posso usar a expressão, fulano é milionário, é um ricaço. O cara é mais que rico. Né? No hebraico, quando usando essa mesma expressão, em vez de falar que ele é milionário, ricaço, usa a expressão ricos. Então já você sabe que ele é mais que rico, ele é uma pessoa muito mais que rica. Usa a expressão no plural. Tanto que essa é verdade, e quando se quer falar, por exemplo, quando se falou lá de José, grande senhor lá do Egito, que em Gênesis 42:30, aqui os filhos de Jacó falando lá sobre aquele homem que eles não sabiam ainda que era o irmão dele, José. Então os irmãos de José falando lá para Jacó, o homem que é senhor do país falou conosco. Espera um pouco. O homem que é senhor do país. Sabe qual a expressão que eles usaram aqui? Usaram a expressão senhores. Usaram a expressão senhores, porque ele era mais que um senhor, ele era, comandava lá o país. Usou a expressão aqui, Adoné. Por quê? Porque José ali era mais do que um simples senhor. Era usado como um plural de excelência, de alguém que realmente era maior. É interessante que, quando eu pego aqui esse livro, Os Nomes de Deus, de Hermes Barreto, um senhor pastor evangélico, aqui nesta página, aqui no final, falando aqui de Elohim, ele fala assim, Elohim, Deus e não deuses, visto que trata-se do plural majestático. Então, mostrando que os próprios pastores evangélicos, quando são pesquisadores, estudiosos, eu gostei desse livro, um livro muito bom. Eles mostram que Elohim é plural de majestade, não porque se aplica, quando se aplica ao Deus verdadeiro. Tanto que muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando fala de Jeová, o verbo sempre está no singular. No princípio, Deus criou. A palavra ali é Elohim, mas o criar está no singular, não fala deuses criaram. E isso é uma grande verdade, porque quando foi traduzido o hebraico para o grego, os tradutores da Septuaginta, sempre colocava teós para Deus, não teoi, mostrando que eles entendiam que ali se aplicava ao Deus único, ao Deus singular, não uma pluralidade de deuses. Aqui em Marcos 12:29, Jesus citando lá Deuteronômio 6:4, olha o que ele fala aqui, 12:29. Jesus falando. Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. É um só Jeová. Aliás, aqui, eu gostaria de fazer um lembrete aos meus queridos amigos adventistas, a quem eu respeito, quero muito bem. Quando vocês falam que Deus é uma trindade, lembre-se que vocês estão violando já o primeiro mandamento, hein? O primeiro mandamento mostra que Deus não tem ninguém dentro dele, não tem nenhum outro Deus dentro dele. Uma trindade já coloca dois dentro dele. Então lembre-se disso, só um lembrete. Muito bem, nós vamos agora voltar aqui para 1 Coríntios 15, 27 e 28. Diz assim, pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Para um pouco. Então diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Menos Deus. Deus nunca esteve debaixo da autoridade de ninguém. Olha o 28. Quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Então, mostrando aqui claramente que, tanto no céu como na terra, o Filho está sujeito ao Pai. Não tem como contrariar essa verdade bíblica. Não é
adianta jogar, não pode usar a lógica, isso é um mistério. Não se engana a si próprio. Não seja que nem aquele propagandista calvo que fazia propagandas de remédio para nascer cabelo. Nem ele acreditava naquilo que ele estava falando. Uma pessoa que não tem cabelo vai fazer propaganda de um remédio que faz nascer cabelo. É óbvio que ele mesmo, por mais que fosse um bom ator, sabia que, no fundo, que não tinha nada a ver. Por isso que voltando aqui agora, ou indo para frente aqui em Apocalipse 3,12, Jesus disse o seguinte, deixa eu ver, Apocalipse 3,12, aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Então, num só versículo, Jesus chama a Jeová Deus 4 vezes de meu Deus. E ele já estava no céu. Agora me mostra um único versículo que mostra Jeová chamando alguém de meu Deus. Porque Jesus tinha alguém que era o Deus dele. Paulo, no seu começo de cartas, nas suas cartas, normalmente ele começa, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, Paulo não era trinitarista. Ele era cristão. Um outro detalhe interessante que eu gostaria de relembrar, eu citei aqui 1 Coríntios 15, 27 e 28, eu tenho uma experiência interessante. No tempo que as nossas assembleias eram em Cosmópolis, há muitos anos atrás, eu me lembro que uma vez, na hora do almoço, aquele tempo era servido almoço nas assembleias, um irmão me chamou para apresentar uma pessoa que estava ali visitando na assembleia. Era um senhor presbiteriano, estava ele e a esposa. Ele tinha acabado de almoçar e aí esse irmão me chamou ali para conhecê-lo. Então começamos a conversar e ele falou sobre a Trindade. Então eu disse o seguinte, olha Pedro, eu até concordo com vocês na questão de Jesus quando estava aqui na terra ser menor que o Pai, mas quando ele voltou ao céu, ele voltou a ser igual ao Pai, com o mesmo poder. Aí eu me lembro que, de maneira despretensiosa, visto que ali estava lá no almoço, aquele barulho, aquele burburinho, tinha a Bíblia que ele usava, estava ali do lado dele, e eu peguei a Bíblia e falei, então, por favor, Sr. Fulano, leia esse texto de 1 Coríntios 15, 27 e 28 e veja o que o senhor entende. E ele leu uma vez, leu a segunda, leu a terceira, leia aí, o que o senhor entendeu? E aí raciocinamos o texto. E o seu semblante mudou. Eu me lembro que ele pegou a Bíblia e mostrou para a esposa dele que estava do lado. Bem, passaram-se algumas semanas e aquele senhor que me havia apresentado aqui, o senhor adventista, me convidou para fazer uma visita, uma revisita, no caso dele, revisita, na casa desse senhor. Nós fomos lá, ele tem uma biblioteca enorme, uma casa muito grande, uma sala muito ampla, e a biblioteca dele era fantástica, enorme, cheia de livros. E aí ele falou assim, olha Pedro, aquele dia que você me mostrou aquele texto de 1 Coríntios 15, 27 e 28, eu assisti o restante da assembleia com aquilo na cabeça. E quando eu cheguei aqui em casa, eu queimei um trabalho que eu tinha feito sobre a Trindade, que eu não vendia por dinheiro nenhum, porque eu achava aquilo uma preciosidade. Mas daí, analisando aquele trabalho, eu vi que ali não tinha nada de bíblico, tinha muito de filosofias, mas de Bíblia não tinha nada. E eu queimei aquele trabalho. Bem, qual foi o resultado? Algum tempo depois, esse senhor se tornou testemunha de Jeová. Ele aceitou um estudo bíblico com aquele senhor que o visitava, aquele irmão, e se tornou uma testemunha de Jeová. Ele e seus filhos. Inclusive, um dos seus filhos frequenta o mesmo salão que eu frequento, só que numa outra congregação. Então, mostrando que dá resultado, sim. Quando a semente da verdade cai num coração, num solo bom, ela frutifica. Bem, estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de analisar aqui, talvez o texto mais questionado pela cristandade com respeito à Trindade, que é João 1:1. É
uma deturpação, quando você viu colocar a palavra era um Deus, o grego não tem artigo indefinido, isso, aquilo, bom. Então vamos analisar aqui. Eu estou em mãos aqui, esse livro do senhor Lourenço Stélio Rega. Quando ele escreveu esse livro aqui, ele era bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Esse erudito aqui, ele é uma pessoa muito respeitada, muito correta, uma pessoa que escreve muito bem, e eu achei interessante a maneira como ele colocou aqui nesse Noções do Grego Bíblico, aqui na página 168, falando do artigo. É óbvio que nós sabemos que o grego tem artigo definido, o grego não tem artigo indefinido, mas olha como ele coloca a questão. O grego não tem artigo indefinido, note, que é expresso simplesmente pela ausência do artigo definido. Então, o que diz aqui? O grego não tem artigo indefinido, sabemos isso, mas que é expresso simplesmente pela ausência do artigo definido. E aí ele cita aqui a função básica do artigo. Função básica do artigo. Basicamente a função do artigo é a função é a de identificar. Geralmente a presença do artigo indica identidade. E na sua ausência o que é enfatizado é a qualidade. Então quando você tem o artigo na frente, o que é identificado ali é a identidade. A ausência do artigo, o que é enfatizado é a qualidade. Aí ele cita como exemplo aqui, João capítulo 1, versículo 1. Então está aqui, ó, a palavra estava com Deus, vai estar aqui entre parênteses, com a pessoa de Deus. E a palavra era Deus, ou, entre parênteses, era de qualidade ou essência divina. Então note, esse livro é claro. Tanto que isso é verdade, que pegando aqui essa cópia de João 1, do Cópita Saídico, isso aqui é por volta do ano 200. Portanto, é algo bem mais antigo do que aquilo que foi discutido no Concílio de Nicéia. Ah, os testemunhos de Jeová são discípulos de Ario. Não, somos discípulos de Cristo, testemunhas cristãs de Jeová. Não somos discípulos de ninguém, somos discípulos de Cristo. E esse Cópita Saídico em João 1, visto que o Cópita tem tanto o artigo definido como indefinido, como tem no português e no inglês, os cristãos cóptas entendiam como que era João 1 naquele tempo. Diz assim, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus, e um Deus era a palavra, ou a palavra era um Deus. Então, mostrando que no idioma cópita que tem o artigo indefinido, eles entendiam que ali quando João fala que a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus, óbvio que a palavra não era o próprio Deus, porque senão teria o artigo definido. Tanto que isso é verdade, que a tradução do Novo Mundo, achei muito feliz a maneira como a tradução do Mundo colocou João 1 aqui. Primeiro que ela tirou o colchete lá do artigo indefinido 1. O que você tem no português não precisa. Ela colocava para indicar que aquilo foi inserido para dar sentido à frase. Mas agora ela colocou que a palavra era um Deus. E um Deus, o artigo 1 ali, indefinido, sem o colchete. E no pé da página ela dá como opção, ou era divina. Essa expressão era divina é a mesma expressão que o doutor Carvalho Luz, aqui no Novo Testamento Interlinear, aqui em João 1, é uma tradução que tem o grego em cima e o português embaixo, uma excelente tradução também. E ele coloca aqui em João 1 da seguinte forma: a palavra, no princípio era a palavra estava com o Deus, e Deus era a palavra. Mas ele coloca como opção também a palavra era divina. Então, mostrando que, mesmo pessoas que, provavelmente esse senhor até seja utilitarista, não sei, mostra que
a palavra divina é uma opção correta também a ser traduzida. A tradução do Novo Mundo colocou no pé da página. Era um Deus ou era divina. Bem, talvez agora, já chegando no final da nossa palestra, eu gostaria de analisar apenas 3 textos bíblicos em que você, trinitarista, tire suas próprias conclusões. O primeiro texto que eu vou ler aqui é de 1 João 4,15. 1 João 4,15. O texto é autoexplicativo e você que acredita na Trindade, e acredito que seja uma pessoa muito sincera, talvez deva, ao deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro, lembrar desse texto também. 1 João 4,15 diz assim, olha: quem reconhece que Jesus é Filho de Deus, com ele Deus permanece em união e ele em união com Deus. Note que João não fala aqui, né? Quem diz que Jesus é Deus, mas fala que quem reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Então, obviamente, parece que assim, já estão no caminho certo, né? Porque nós falamos que Jesus realmente é o Filho de Deus. Bem, aí vem aqui João 4, João capítulo 4, versículos 22. O versículo 22, primeiramente, diz assim, olha, Jesus falando para a Samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Então veja que para Jesus não tinha mistério. Para a Samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, incluindo ele, nós adoramos o que conhecemos. Então veja, Jesus não tinha mistério. Olha o 23. Contudo vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão a quem? A ele? Não. Adorarão ao Pai, com o Espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Então Jesus foi claro em dizer, olha, os verdadeiros adoradores não vão adorar a mim, vão adorar o Pai. Porque é muito comum você ouvir o trinitarista falar assim, olha, o Pai era adorado no passado adorava seu Pai, hoje tem que adorar o Filho. Mas Jesus jogou o verbo aqui para o futuro, os verdadeiros adorarão. Então é óbvio que nós adoramos o verdadeiro Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Claro isso. Então para nós existe um só Deus, conforme fala 1 Coríntios 8, 5 e 6, um só Deus, que é Jeová, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo meio do qual, ou por meio do qual, todas as coisas são possíveis. Então nós entendemos plenamente que Jesus é o meio que nos leva a Deus. E agora, finalizando, eu gostaria de raciocinar com vocês o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: e mesmo nos jogos, quem compete não é coroado, a menos que tenha competido segundo as regras. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que mesmo nos jogos, se alguém competir, mas não seguir as regras, ele não recebe o prêmio. Ilustrando, imagine que alguém jogando bola marque um belo gol, mas se ele estiver impedido, óbvio que o juiz vai anular, porque ele não seguiu as regras. Até numa competição, esse pessoal que gosta de lutas, imagine que um lutador leve o outro a nocaute, mas se ele usou um golpe baixo, essa luta ele perde. Mesmo que o outro esteja desmaiado, nocauteado, o juiz dá a vitória para aquele que competiu segundo as regras. Se isso se dá com humanos, tem que competir segundo aquilo que é regra, ou segundo aquilo que são regras. O que dizer da Bíblia? Óbvio que Jeová tem suas regras. E aquele que quer servir a Deus, servindo a Deus da forma como ele acha que deve ser, e não segundo aquilo que Deus quer que ele faça, obviamente que essa pessoa poderá ter a grande decepção de não receber o prêmio final, que é a vida eterna. Então, por isso, pense nisso. Eu costumo até brincar com aquela propaganda que tinha no passado, né? Não faça do seu carro uma arma. Eu digo para você,
Não faça do seu dogma uma arma, porque a vítima pode ser você. Então sirva a Deus segundo as regras dele, segundo as regras que ele estipulou na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso, encerrando aqui agora, né, eu quero que você não fique magoado comigo, com aquilo que eu falei, porque afinal de contas eu procurei passar aquilo que a Bíblia mostra, tanto na questão histórica, como mais importante ainda, na questão bíblica. Por isso, analise, pense, reflita, e a próxima vez que for conversar com o Senhor Jeová, atenda-o com carinho e muita atenção. Obrigado.